Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TV AL. Está no ar uma nova edição do programa Conecta. Conecta que traz as principais informações sobre o trabalho da Assembleia Legislativa, sobre as deliberações dos deputados estaduais. E nós falamos ao vivo, diretamente do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, em mais uma edição do programa Conecta. Eu sou Giciele Dalpiaz e aqui comigo está minha colega jornalista Suelen Costa. Suelen, bem-vinda. Obrigada, Giciele. Bom dia a todos. Hoje você acompanha aqui o Conecta, daqui a pouco a sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Você acompanha na região da Grande Florianópolis no sinal aberto, também em Blumenau e ainda nos nossos canais no YouTube, Instagram e Facebook. E nós lembramos que o programa Conecta também é transmitido nas rádios UDESC, nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição. E olha, falando em UDESC, nós começamos a edição de hoje falando de ensino superior gratuito e de qualidade. E isso é ofertado há 60 anos pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina de Joinville. E para marcar essa data, nós recebemos aqui conosco o senhor Antônio Eronaldo de Souza, ele que é o diretor-geral da UDESC em Joinville. Senhor, seja bem-vindo à nossa edição aqui do programa Conecta. Daqui a pouquinho o senhor deve utilizar a tribuna aqui da Assembleia Legislativa, para falar um pouquinho sobre essa data simbólica, emblemática, que consolida aí 60 anos de trabalho sério da UDESC. Eu gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho que serviços que a UDESC oferta atualmente para a população catarinense. Ok, muito obrigado, um bom dia a todos que nos acompanham. Um agradecimento especial aqui à Câmara, à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A UDESC ela está há 60 anos em Joinville e teve um papel fundamental para o desenvolvimento de uma das maiores regiões econômicas do país, A UDESC hoje oferece 9 cursos de graduação, são 4 engenharias, 3 cursos de licenciatura nas áreas de Química, Física e Matemática e 2 cursos na área de Tecnologia da Informação. Aliada a isso, ela gera muito conhecimento através dos seus projetos de pesquisa e da pós-graduação. São 9 mestrados, 7 doutorados e a grande maioria deles aplicados a projetos com indústrias, com as escolas, com a comunidade. E uma grande quantidade também de projetos de extensão nas escolas, nos bairros, na periferia, no centro da cidade, recebendo também pessoas no campus, desenvolvendo há 60 anos um trabalho muito importante para essa região, que é uma região muito inovadora, que é o norte catarinense. O Centro Tecnológico da UDESC, principalmente na cidade de Joinville, tem uma questão da robótica, do software, do que diz respeito à engenharia de computação. E com esses doutorados e mestrados, existe aí muita produção científica que acaba sendo absorvida pelo empresariado e pela indústria. Exatamente. Nós orientamos os nossos grupos de pesquisa, os nossos alunos, os nossos pesquisadores a fazer mais essa interação, tanto é que a UDESC Joinville tem um escritório dentro do Parque Perini, que é o maior condomínio industrial da América Latina, representa 20% do PIB de Joinville. Isso é apenas um exemplo. Nós também temos uma participação muito forte com a Prefeitura de Joinville e de outras cidades vizinhas. A UDESC tem um projeto, por exemplo, que acompanha o nível do Rio Cachoeira, que é o principal rio lá de Joinville, sempre procurando ajudar a Defesa Civil a detectar momentos críticos, dentre várias outras ações de pesquisa relacionadas com a comunidade e com as empresas. Era isso que eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais. A UDESC também tem essa preocupação com a comunidade do entorno, Vocês desenvolvem diversos projetos relacionados direto a beneficiar a comunidade e a população. Perfeito. Essa é a grande missão da UDESC, é uma universidade pública, gratuita, de qualidade, que é mantida pelo contribuinte. Então, a missão da UDESC é servir a população, servir gerando profissionais, servir gerando conhecimento e também serviços que são importantes para que a gente venha resolver demandas, problemas que a sociedade local tenha e que a capacidade dos nossos pesquisadores, aliado com os nossos estudantes e servidores administrativos, possam dar soluções. E hoje aqui no plenário da Assembleia, o senhor vem trazer uma espécie de relatório, uma apresentação desses serviços prestados? Isso, a gente vem fazer uma pequena prestação de contas, mas também fazer o resgate da história da universidade que começou, na verdade, a história começa em 1956, mas o início das aulas começaram em 1965, formando os primeiros engenheiros de Santa Catarina. E, na verdade, hoje a gente já formou mais de 7 mil engenheiros. Isso equivale a 10% dos engenheiros que hoje estão credenciados no CREA. Se a gente vai às empresas na região de Joinville, a gente se depara com muitos engenheiros. Se a gente vai nas escolas de Joinville e região, a gente se depara com muitos professores de Química, Física e Matemática. Formamos os primeiros mestres, os primeiros doutores, então
É um prazer muito grande e agradeço muito ao deputado Maurício Peixe por ter sido, né, o agente de propor esse espaço aqui na Alesc. E agradeço também a vocês por esse espaço especial. Diretor, nós que agradecemos, né, a sua participação e desejamos sucesso, muito êxito aí na continuação dos trabalhos e o nosso parabéns, né, ao UDESC Universidade de Qualidade aqui de Santa Catarina. Obrigada pela participação. Muito obrigado. Lembrando que o diretor se manifesta, então, logo mais aqui na tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão ordinária, que tem transmissão ao vivo pela TVAL e também no nosso canal no YouTube, no @AssembleiaSC. E agora, mudando de assunto, a gente fala sobre um debate que foi retomado aqui na Assembleia Legislativa nessa semana, principalmente após o acidente ocorrido no último domingo, né, na região do Morro dos Cavalos, na BR-101, né, no trecho ali do Morro dos Cavalos. É uma demanda, uma solicitação que os deputados já fazem há longo tempo, né, no decorrer dos anos. Os parlamentares frisam muito a questão da importância de tomar providências nessa região, que é crítica, né, que acontecem vários acidentes. E esse assunto, então, voltou à tona na Assembleia Legislativa nesta semana. Mais do que isso, os deputados se mobilizaram e a bancada do Sul, Sueli, aprovou, né, apresentou uma moção aqui na Assembleia Legislativa solicitando uma audiência junto ao presidente da República, junto ao ministro dos Transportes, para reiterar a urgência, a necessidade, principalmente da conclusão, da construção, né, dos túneis ali na região, tendo em vista que já há um projeto prevendo essa medida aqui no estado. Exatamente, Gisele. Foi aprovado aqui no plenário da Assembleia Legislativa, na sessão ordinária de ontem, quarta-feira, essa moção apresentada por uma reunião extraordinária da bancada do Sul, formada por deputados, né, que representam a região Sul. O Morro dos Cavalos está localizado na Grande Florianópolis, há uma mobilização porque o Morro dos Cavalos acaba influenciando o transporte do estado inteiro e, por falar em BR-101, do país inteiro, porque ela corta o Brasil. E esse acidente foi mais uma prova do quanto está sensível essa região. O projeto da obra, da construção do túnel do Morro dos Cavalos já existem as licenças ambientais e o questionamento dos parlamentares catarinenses é por que a obra não começa, por que ela não evolui. Esse é um problema antigo da BR-101, é um problema antigo de Santa Catarina, mas que os deputados agora estão se mobilizando ainda mais, já vinha essa discussão, já vinham tentando em audiências com o DENIT e com outras entidades governamentais, mas agora a moção pede para falar claramente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o ministro dos Transportes para que seja agilizada, otimizada o início dessa obra ali no Morro dos Cavalos, aqui na cidade de Palhoça. Suelen, deve ser um assunto que vai repercutir nos próximos dias, né? E lógico, nós estaremos atentos para mostrar toda a mobilização dos deputados, todas as iniciativas que eles estão tomando. A gente sabe que é uma rodovia federal, né? É uma atribuição do governo federal. Mas os deputados têm que agir na forma, né, buscar os agentes federais, porque não tem como em Santa Catarina eles intervirem nessa obra, né, Gisele? Exatamente. Se trata de uma BR, corta o país e depende realmente da força, do empenho e de todas as licitações e burocracias federais. Exatamente, uma união de esforço, né, de todas as esferas por um objetivo comum, né? Tendo em vista que já é um consenso, né, Suelen? A necessidade, não tem mais dúvida. Todas as instituições, setores produtivos do Estado, de que precisa ser tomada uma solução urgente. E falando ainda em bancada regional, nesta semana o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, se reuniu com os deputados da bancada norte. O presidente, desde o início desse novo ano legislativo, ele está se reunindo semanalmente com as bancadas para falar sobre a intenção do parlamento catarinense de atender, de dar foco, de dar atenção às demandas apresentadas pelas bancadas regionais, tendo em vista que são os deputados de diferentes regiões de Santa Catarina e que estão atentos, né, aos principais anseios, às principais demandas das diferentes regiões de nosso estado. E nesta semana, portanto, foi a vez da bancada do Norte, né, Suelen, apresentar ao presidente as principais demandas e a intenção é escolher uma prioridade de cada região e essa prioridade, então, será o foco dos trabalhos aqui no Legislativo. A bancada do Norte se reuniu e como é difícil, né? Quando representa toda uma região norte, vários deputados, são várias as prioridades, né? É difícil até elencar uma menor quantidade, né? Um número menor de prioridades e chegar até o número de uma prioridade. É difícil para eles vêm trabalhando. A bancada do Norte é coordenada pelo deputado estadual Dr. Vicente Caro Preso, que é da região norte, região de Jaraguá do Sul. Eles se reuniram, discutiram
e, com certeza, eles apresentaram uma série de necessidades trazidas ali dos municípios, né, dos prefeitos, vereadores e da própria comunidade em geral, entre elas questões estruturais, sobretudo de rodovias, estradas, infraestrutura e também no que diz respeito à área da saúde. A gente tem, né, Gisele, uma entrevista do coordenador da bancada do Norte, deputado estadual, Dr. Vicente Carpreso. A Serra Dona Francisca, que quando acontece um acidente, é um motivo de uma preocupação muito maior, a imprensa do Estado toda, né? E isso está muito bem encaminhado através do governo do Estado. Na questão da saúde, o término da UPA da cidade de Barra Velha, que é uma das cidades que mais crescem no estado de Santa Catarina. E na próxima semana, mais um colegiado deve se reunir, então, com o presidente. E, claro, nós trazemos todas as informações sobre o trabalho das bancadas regionais na Assembleia Legislativa. E nós já estamos aqui com a nossa colega Giovana Alencar, que traz aí as novidades das nossas redes sociais e das redes sociais dos deputados aqui da Assembleia Legislativa. Bem-vinda, Gil. Olá, Gi, olá, Su, olá para você que está acompanhando o Conecta. O nosso quadro Deputado nas Redes de hoje vai continuar o debate sobre a situação do Morro dos Cavalos. O deputado Júlio Garcia, ele fez um post no Instagram falando sobre a última reunião da Bancada do Sul, onde foi aprovada a moção de apelo direcionada ao governo federal, pedindo por uma solução para os problemas de mobilidade e de segurança enfrentados pelos usuários daquele trecho. Esse documento também solicita uma audiência com o presidente da República e com o ministro dos Transportes para tratar do tema. Uma das alternativas para solucionar o problema da questão do Morro dos Cavalos é a construção de 2 túneis, né? Isso que vem sido amplamente debatido aqui pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Se você quiser saber mais sobre o assunto e conferir o vídeo que o deputado Júlio Garcia postou lá nas redes sociais, basta segui-lo no Instagram, no @JúlioGarciaSC. E nos destaques das redes sociais da Alesc de hoje, nós trouxemos um projeto de lei que foi aprovado na semana passada aqui na Assembleia Legislativa, que gera uma multa de R$ 500 para quem jogar lixo em ambientes públicos aqui no estado. Essa proposta é do deputado Márcio Machado. A fiscalização vai ser feita pelos policiais militares, guardas municipais e agentes de trânsito, e também poderá ser feita com uso de tecnologia de câmeras de vigilância. Inclusive, os cidadãos vão poder fotografar e enviar vídeos das pessoas que estiverem cometendo esse crime. Vale lembrar que esse projeto, ele aguarda a sanção do governador para ser transformado em lei aqui em Santa Catarina. Deixa um comentário lá nas nossas redes sociais, no @AssembleiaSC, sobre o que você achou dessa proposta. E esses foram os destaques das redes sociais da Alesc de hoje. É com vocês. Perfeito, muito obrigada, Gil. E a gente reforça então um convite para você seguir as redes da Assembleia Legislativa, @AssembleiaSC, e ficar por dentro aí dos principais assuntos debatidos, assuntos esses relacionados ao dia a dia de toda a população de nosso estado. Suelen, dando continuação aos debates aqui da Assembleia Legislativa, a manhã de ontem foi bastante movimentada. Isso porque a gente ouve, foram 2 momentos, né? Instalação Exatamente. de uma frente parlamentar, reinstalação, né? De uma frente parlamentar em defesa das empresas públicas e do serviço público de Santa Catarina, seguida de uma audiência pública que debateu a situação da Celesc e a defesa da manutenção da instituição como uma instituição pública, né? Então, um debate bastante pertinente, atual, necessário e que também se estendeu por longas horas aqui na manhã de ontem. Exatamente, a manhã de ontem foi muito movimentado. O auditório Antonieta de Barros aqui em Florianópolis, no Palácio Barriga Verde, estava lotado de pessoas relacionadas, funcionários, entidades, sindicatos, servidores públicos e associações para tratar da questão da Celesc. E neste momento foi reinstalada essa frente parlamentar, que tem como coordenador o deputado estadual Fabiano da Luz, do PT, que é uma frente parlamentar que visa defender as empresas públicas, não só a Celesc, mas outras, como a Casan, por exemplo, né? Mas ontem, na audiência pública, foi tratada da questão da Celesc, uma audiência que trouxe ali os representantes do Conselho Administrativo da Celesc por parte dos servidores, e que eles falaram bastante, apresentaram dados sobre a importância de não terceirizar a empresa. Eles trataram da questão da importância de se ter servidores públicos capacitados no que diz respeito a esse trabalho de eletricidade no estado, né? E de não deixar com que a empresa se torne uma empresa sucateada. Eles apresentaram diversos números, vários deputados acompanharam as discussões
E essa frente parlamentar tem como objetivo isso, né? Abrir o debate sobre as empresas públicas aqui de Santa Catarina. Já teve debate sobre a Casan, teve sobre a Celesc e outros virão. A frente parlamentar foi criada lá em 2022 e reinstalada agora para dar esse espaço a essas empresas e a esses trabalhadores no que diz respeito à manutenção ou não da empresa pública como ela está. Ontem, os servidores pediram, reivindicaram e pediram ajuda da Assembleia Legislativa para que a Celesc fosse mantida como empresa pública, atendendo os cidadãos catarinenses com os servidores públicos e não com a terceirização. E quem falou um pouquinho sobre esse assunto foi o coordenador, então, da Frente Parlamentar em Defesa das Empresas Públicas e do Serviço Público aqui na Assembleia Legislativa, o deputado Fabiano da Luz, do PT. A Frente Parlamentar ela é um grande braço da Assembleia e um grande braço da sociedade, das entidades hoje que são públicas, que querem permanecer pública. Então é um espaço para nós estarmos constantemente reunindo todos os que são interessados na defesa das empresas públicas, para a gente monitorar os acontecimentos, mapear o que precisa ser feito, planejar e manter esse debate sempre vivo aqui na Assembleia, porque é a Casa do Povo. Audiência justamente para a gente ter esse diagnóstico de como cada setor dentro de uma empresa está pensando, está vendo, analisando, para que, baseado nessa realidade deles, nós possamos aqui construir os caminhos para manter as empresas públicas com o resultado que a sociedade tanto espera. A reportagem completa sobre esse debate você também pode acessar na nossa agência de notícias, agencial.alesc.sc.gov.br. Os deputados já se posicionando, né, Suelen, para o início de mais uma sessão ordinária. Você fica acompanhando a sessão ordinária ao vivo aqui pela TVAL e também pelo nosso canal do YouTube. Até mais. Até a próxima.